Boa noite a todos. Me chamo João Araújo, sou engenheiro de Minas e trabalho na equipe de planejamento de Minas Subterrânea na Datamine. Sejam novamente muito bem-vindos a mais um webinar oferecido pela Datamine Brasil. Esse é um webinar que aborda a elaboração do plano de detonação numa mina subterrânea, utilizando o software AGES. E também vamos abordar algumas funcionalidades do módulo Analyzer. Mais especificamente, vamos fazer a temporização dos furos, a cubagem leque a leque, e também fazer a reconciliação do realce planejado com o executado. Hoje a gente está usando a versão 6.31, disponibilizada para os clientes em março. É importante falar também que esse é o segundo webinar da Datamine Brasil sobre a AGES. Então, no primeiro, a gente falou sobre elaboração do plano de perfuração. A gravação do primeiro webinar já está disponível, então é só digitar lá no YouTube a AGES Plano de Perfuração. Vai estar lá disponível para vocês. Bom, vamos primeiro entender onde o AI se encaixa na gama de produtos da Datamine e quais são suas principais aplicações. Em seguida, partimos para o módulo Designer, e depois a gente vai para o módulo Analyzer. E vamos finalizar discutindo os ganhos com a utilização da AGES no dia a dia da operação da mina. A Datamine tem soluções integradas para a cadeia mineral e o AI está posicionado juntamente ao Estúdio G, EPS, Vensim, na área de planejamento subterrâneo, mas também se encaixa na área de operação, junto com o DataBlast, Vensim também e muitos outros. No webinar anterior, a gente já falou sobre como gerar o plano de perfuração e também sobre o carregamento dos furos. Então, a partir dos furos carregados, o usuário vai precisar fazer a temporização dos furos em leque. Para isso, ele vai precisar definir os setados entre os furos e entre os leques. O AEGIS vai fazer a temporização automática, de acordo com o critério selecionado para definir a ordem entre os furos. A gente tem à disposição vistas em leque e vistas em planta, como na imagem ao lado. E também é permitido ao usuário editar manualmente os setados entre furos e leques, personalizando aí conforme a demanda de cada operação. O módulo Designer conta com a ferramenta IsoSurfaces, que gera superfícies que representam a provável envoltório de quebra. Então, vai gerar um volume baseado numa quebra radial, a uma determinada distância das cargas, sendo que essa distância vai ser definida pelo usuário. Essas isosurfaces também permitem estimar a diluição. Mas a gente tem também uma outra forma de fazer a cubagem, leque a leque, que é propriamente a ferramenta Split Wireframes. Ela permite que a gente seccione o wireframe do stope planejado, original, e faça a cubagem de cada leque, utilizando ou um modelo de blocos ou uma densidade padrão. Se a gente cubar com um modelo de blocos, a gente vai ter informações disponíveis de acordo com os campos do modelo. Por exemplo, esse exemplo é um modelo de ouro. Então, a gente pode ver que na imagem aí a gente tem um campo de ouro, denominado AU. O AGES Analyzer é um módulo integrado, porém com uma licença à parte. Essas são algumas das funcionalidades do AGES Analyzer, sendo que somente vamos abordar as 3 primeiras nesse webinar. Na prática, né? Eu vou citar as outras 2, mas na prática vamos fazer só as 3 primeiras. O Analyzer permite determinar um parâmetro ótimo de razão de carga, que vai ser calibrado a partir de scans ou do CMS, dos desmontes realizados em condições equivalentes, com propriedades da rocha e parâmetros de perfuração e carga. E aí esse parâmetro pode ser utilizado na ferramenta Advanced Isosurface, para gerar uma superfície que representa o volume desmontado final.
O Advanced Tensor Surfaces gera superfície de quebra baseada na razão de carga. Então, aí é uma ferramenta de predição da cavidade de desmonte. O módulo Analyzer já permite também comparar cenários. Então, o usuário pode fazer uma comparação entre o sólido planejado e o sólido executado. Ou seja, o escopo desenhado ali, talvez desenhado no estúdio, importado para a Aegis, e o sólido que foi escaneado lá na operação, resultado do desmonte real. Ele vai ter como resultado dessa comparação a aderência entre os sólidos, massa de overbreak, massa de underbreak, volume, diluição planejada, minério que foi planejado para ser desmontado, mas não foi, estéreo que não foi planejado para ser desmontado, porém foi. Uma série de informações, como está aí na imagem, que a gente pode tirar dessa comparação. Então, o módulo Analyze permite que o usuário alimente o programa com os furos de um determinado desmonte e o sólido escaneado, de forma a obter como resultado, a razão de carga, né? Esse parâmetro vai sendo calibrado para a previsão da superfície de quebra de outros stopes. Sendo esse parâmetro, o mais comum seria a razão de carga. Poderia ser também PPV ou uma distância da carga. Então, o processo empírico de ajuste dos valores dos campos escalares, que são esses campos de Klein, ou Holmberg-Persson, ou Luft-Keffer-Beres, que a gente vai usar para determinação da envoltório de quebra, funciona da seguinte forma. Vai gerar o campo escalar em 3D, baseado, por exemplo, em razão de carga, que seria o campo de Klein. Vai ser criada a isosuperfície. A isosuperfície é comparada com o CMS e o processo vai sendo repetido até que um melhor ajuste seja encontrado, ou seja, um valor de razão de carga ou powder factor que seja ótimo para aqueles parâmetros da mina, propriedades da rocha, propriedades da malha de perfuração e dos explosivos, seja encontrado. Uma vez encontrada a razão de carga ideal, o usuário pode usar esse valor para gerar uma superfície avançada dos desmontes que ainda serão realizados. Então, ele vai ter uma superfície de quebra prevista pela ferramenta Advanced Tensor Surface. O Break Module permite estimar distâncias ótimas de afastamento e espaçamento a partir das propriedades da rocha e do explosivo. Parametriza também a envoltória de quebra a partir da curva de atenuação da rocha, o PPV, e velocidade de detonação. Vai ser uma análise um pouco mais aprofundada, vai requerer mais dados, e alguns dados como as propriedades dinâmicas da rocha, então velocidade das ondas P, das ondas S, resistência à tração, e também algumas propriedades dos explosivos, como velocidade de detonação, densidade, e velocidade e diâmetro ideal e crítico. Também pode ser aplicável esse modelo para desmonte a céu aberto. Com o Advanced Costing, o usuário associa os custos para explosivos, cordéis, detonadores, pode também colocar custos de desgaste do bit e calcula também, com isso, os custos totais do desmonte. A análise pode ser feita de forma individualizada por realce, e a ferramenta também gera relatórios completos de custos, ou então um resumo, de acordo com a demanda. Então, a gente tem aí na imagem uma série de custos associados, cada um com sua unidade, e a partir disso a gente vai poder tirar os custos totais, como está na parte inferior. Bom, vamos partir agora para o Aegis mesmo. Eu tenho aqui um cenário semelhante ao do webinar passado. Tem aqui uma galeria
em roxo o meu sólido planejado, o estudo planejado, e em vermelho o sólido escaneado, porque esse plano de perfuração aqui já foi desmontado, já foi escaneado, e tenho dois cenários diferentes com furos em leques diferentes. Então, eu tenho aqui à esquerda, vocês podem observar aí, o cenário 1, ele tem um padrão de perfuração, e o cenário 2, que ele tem outro padrão de perfuração. Vocês vão entender melhor aí depois a necessidade desses dois cenários. Importante que a gente definiu também qual que é o tipo da rocha mineralizada. Aqui no canto esquerdo tem ore type, e eu defini como sulfeto. E a rocha hospedeira como quartzito. Tenho aqui carregado em tela também meu modelo de blocos. Esse modelo aqui é um modelo de ouro. Tá aqui com uma legenda de ouro. E, bom, primeiro vamos fazer aqui uma cubagem leque a leque, para mostrar para vocês como que a gente poderia fazer. A gente vem aqui em Block Model, Ring Evaluation. Bom, só para não deixar solto. Já foi feito esse plano aqui, automático, foram feitas algumas edições manuais. Os furos estão carregados, né? E agora a gente vai fazer a cubagem e depois vai seguir para a temporização. Então, aqui em Block Model, Ring Evaluation, Split Wireframes. A gente seleciona os 3 leques que a gente tem, segue para a próxima etapa, seleciona qual é o escopo planejado que a gente quer seccionar em leques. Aqui eu posso ou individualmente trazer cada seção para um determinado leque. Então, eu poderia fazer isso. Ou então, eu poderia simplesmente dar um auto-assign, ele já ia identificar ali qual pedaço da wireframe é relativo a cada leque. Em Evaluate, a gente vai poder aqui usar uma densidade básica, então eu colocaria aqui, por exemplo, 3 toneladas por metro cúbico, ou usar o modelo de blocos. Aqui eu já puxei meu modelo de blocos, disse o caminho dele. Vou usar a densidade default de 3, para onde não houver blocos. E quero cubar somente o teor de ouro. Peço a cubagem. Ele está processando. E aqui, por exemplo, eu tenho o resultado ali do primeiro leque. Vocês vão ver que esse leque aqui está em azul, conforme a legenda e também na imagem. Ele me diz aqui que eu tenho 2 furos. Nenhum dos furos vara em uma galeria superior. Diz aqui a metragem total perfurada, tonelagem, volume, densidade e o teor desse leque. Isso vale para os 3 leques e valeria para quantos leques eu tivesse aqui. Bom, finalizado. Essas superfícies eu posso também exportar. Eu já tenho elas na pasta Aegis. Eu tenho aqui o output. Se eu der um preview nele, consigo visualizar aqui as wireframes. Então, se eu quiser mandar isso aqui para o estúdio, rodar algum processo nessa wireframe depois, sem problema, já vai exportado certinho. E também tenho aqui resultados com volume, tonelagem, densidade e teor de cada leque. Também pronto para ser exportado. Ok. Então, a gente pode... Vou mudar aqui para o cenário 2 e vou desabilitar o CMS. A gente está vendo aqui na tela central. Vou só dar uma retomada aqui
na questão do carregamento, esse carregamento aqui foi todo feito de forma automática. Tem parâmetros, né, de tampão, tem o loading delta para determinar a distribuição das cargas, quando tiver uma carga muito próxima, um furo do outro. Então, tudo isso pode ser controlado de forma automática. Caso não esteja de acordo com o desejado, a gente pode vir aqui, editar as cargas, não tem problema. Caso não seja o desejado, eu venho aqui e dou um reload, somente para esse leque. As configurações manuais vão ser perdidas, quero proceder sim. E ali, eu tenho que determinar meu explosivo. Então, ok. Bom, vou seguir aqui mesmo com as alterações. A partir desses leques que eu já tenho, todos carregados e com booster, eu posso partir já para a temporização. Então, a gente vem aqui em Create Blast Designs, cria um novo cenário, que vai se chamar também C02 plano, só para manter o padrão. E o que acontece aqui? Ele já tem os 3 leques que eu tenho nesse slope, com cada furo dos leques. Então, eu poderia vir aqui manualmente, por exemplo, e selecionar cada furo na sequência que eu quero que seja desmontado. Veja que, à medida que eu vou selecionando, os números vão aparecendo aqui. Vou fazer novamente. Então, vou selecionar o furo 3. Vou selecionar aqui o furo 3. Aparece o número 1, porque vai ser o primeiro furo a ser detonado, a ser iniciado. A seguir aqui eu seleciono o número 2, vai ser o segundo. O número 4 vai ser o terceiro. E o número 1 vai ser o quarto. Poderia seguir assim, continuar manualmente e terminar a temporização dos meus furos dessa forma. Mas poderia também fazer de forma automática. Eu vir aqui e selecionar algum desses critérios. Aqui ele está me perguntando qual é o primeiro furo que eu quero que ele detone. Vai ser o maior furo? Vai ser o furo com a maior carga? Eu vou selecionar isso, o furo central com a maior carga. Então, a partir do momento que eu seleciono todo o stope, ou seja, os 3 leques, ele já vem e temporiza automaticamente aqui para mim. Quero fazer somente um furo, o retardo, não quero detonar 2 de uma vez. Não tenho DEX, então deixo dessa forma mesmo. E aqui eu vou determinar quais vão ser os meus retardos. Então, delay between holds, entre os furos, e entre os legs. Posso determinar aqui qual retardo eu quiser e ele vai ajustando automaticamente ele para mim. Vocês podem ver também na tela principal, ele gera como se fosse um gráfico gigante aqui, uma espécie de sequência aqui da temporização dos furos, na mesma ordem que já tinha sido temporizada na aba anterior. Então, a gente vem primeiro o furo 3, depois o 2, 4, 1. E vocês podem ver também aqui, em time, ele mostra o retardo em milissegundos. Então, 0, 15, 30, 45, e de um leque para o outro, ele vai dar um retardo de 25 milissegundos. Então, o primeiro furo do segundo leque vai começar em 70. 70, 85, 100, 115 e assim em diante. Bom, vou dar um OK. Aqui eu já adicionei a temporização. Posso também editar em vista de planta, como a gente tinha conversado antes.
Então, né, eu viria aqui e poderia editar manualmente cada retardo, mas não vou gastar muito tempo nisso. Vou querer só chamar atenção aqui para a visualização. Então, a gente tem aqui a vista de planta, leque 1, leque 2, leque 3. Embaixo, bom, em cada furo aqui a gente tem o Role ID, ou seja, o terceiro furo, está aqui com o número 3, e embaixo a gente tem a temporização dele. O retardo é 0, então vai ser o primeiro furo. O furo 2, ele tem um retardo de 15 milissegundos. O furo 4, ele tem um retardo de 30 milissegundos. Então, repare que esse número que está aqui não é a sequência. Ele é o número do furo mesmo. Ok. Seguindo, a gente poderia também soltar um report. Aqui a gente já conversou também sobre report no webinar passado, mas assim, a gente poderia já adicionar aquele report do webinar passado, as informações de detonação. Mas, por exemplo, aqui, só para mostrar algumas características particulares do relatório de detonação, a gente pode adicionar aqui uma vista em planta, com os leques, legenda, né, de cada leque, os furos, todos mostrados aqui. A gente poderia também deixar modelo de blocos ou não, tudo isso é muito configurável. Aqui à direita a gente vai ter também vista de planta, porém a gente vai ter, conforme a legenda, né, na parte de cima de cada quadradinho desse vai ser o Role ID, que vai determinar aí qual que é o nome do furo. Por exemplo, se sua mina tiver uma padronização do tipo F03 para o furo 3, aqui estaria F03. E embaixo o retardo. Então, furo 3, retardo 0 milissegundos. Furo 2 do leque 2, retardo 85 milissegundos. E assim por diante. A gente tem aqui uma simbologia, né, para cada tipo de furo, para poder identificar melhor para o operador. Temos também uma série de tabelas que podem ser inseridas aqui de forma automática, por fórmulas. Tem a carga de explosivo total. Tem o número de primers, o número de detonadores. Aqui só não tem a tonelagem de minério, estéreo e tal, porque eu cubei foi o outro cenário, mas a gente já teria aqui também as cubagens. E aqui a gente tem a carga de explosivo por furo. Carga explosiva por furo, com setados e a sequência de cada furo. Então, assim, tudo isso gerado de forma automática, não precisa ficar fazendo edições manuais. Um relatório básico, a gente consegue simplesmente importar o template, apertar um botão, gerar e já imprimir aqui, mandar para campo. Claro, pedir aprovação, né? Mandar para campo. Ok. Não quero salvar. Bom, vamos voltar aqui para o cenário 1. Vou desabilitar a minha cubagem. E aqui eu vou gerar meu plano de detonação rapidinho. Ok. Então, eu vou agora para o Analyzer. Vou habilitar minha licença. E vou gerar aqui um campo de Klein, que é um campo escalar por Powder Factor. Vou testar aqui vários valores. E qual que é a ideia? A gente quer que a envoltória aqui do campo de Klein se ajuste a essa linha vermelha, que é exatamente a CMS. É o scan do stop realizado, para eu poder calibrar e determinar o fator a razão de carga ideal
que eu possa usar para planejar, para prever a superfície de quebra dos stopes adjacentes. Então, aqui eu vou testando alguns valores. Esse aqui me parece ok. Então, 7.11 seria a razão de carga da região limite. Então, o campo me geraria aqui uma isosuperfície em que, em toda ela, todos os pontos que estão ligados nela, existe uma razão de carga de 7.11 kg por metro cúbico. Ok. Mas vocês viram aqui que eu fiz isso manualmente, né? Não é isso que a gente está buscando e nem é o que a gente deseja. Então, a gente tem a ferramenta Best Fit to Wireframe. Então, eu vou buscar a minha wireframe da CMS, o scan, e vou pedir para ele buscar automaticamente a razão de carga ideal. Aqui ele gera um gráfico de aderência. E aqui a gente teve o melhor valor de razão de carga de 7.81. Esse é o fator que mais ajusta a superfície escaneada. Vocês podem ver aqui em vermelho que ele gerou uma superfície também. Vou dar um OK. Posso desabilitar esse estou planejado. Se eu quiser tornar transparente, posso. E ali eu tenho uma isosuperfície avançada gerada a partir do parâmetro de razão de carga determinado pelo Best Fit Wireframe. O que acontece? Esse cenário aqui já foi desmontado, mas eu poderia também utilizar essa razão de carga para poder fazer uma previsão para um outro cenário. Então, digamos, nesse cenário 2, aqui, que eu tivesse que prever qual seria a superfície de quebra a partir desses furos, com essa quantidade de explosivo, utilizando uma Advanced Isosurface. O que eu vou fazer, então? Eu vou clonar esse cenário aqui. Ele não vai ser o planejado, ele vai ser o cenário 2. Vou vir no Analyze. Vou aqui gerar um campo, porém com a razão de carga de 7.81. Ok, ele recalcula. Beleza. Aqui, desculpa, aqui eu vou gerar a superfície, e depois vou associar ela bom, já está associada ao cenário. Então, aqui o que aconteceu? Eu gerei minha isosuperfície de acordo com o fator de razão de carga que foi determinado como melhor ajuste. Então, teoricamente, essa wireframe já é muito melhor para prever o desmonte provável para esse cenário do que a wireframe do estoque planejado, que seria essa roxa. Podem ver que existe uma diferença aí considerável. Eu vou gerar outros cenários aqui também para a gente poder fazer umas comparações. Nesse cenário planejado, eu vou associar a superfície planejada ao desmonte. Então, aqui eu já tenho um cenário planejado com a minha superfície, com a minha wireframe planejada, do cenário 2. E no cenário 2 também,
eu tenho a superfície gerada a partir do parâmetro de razão de carga por um campo de Klein. Aqui também, no cenário 1, que é o cenário que foi realizado, eu já tenho o best fit, que seria, né, o fator, a razão de carga ideal. Então, eu quero clonar esse cenário para eu poder ter uma comparação com o real. Então, seria cenário 1, CMS. E aqui, eu vou deletar essa superfície, porque o que eu quero vai ser o CMS. Então, vou assinalar o CMS a esse cenário. E aqui ele já vai me dando a diluição, o volume. Ok? Posso deixar transparente. Então, beleza. Vamos aqui entender os cenários que a gente tem. Então, cenário 1, CMS. É o que de fato foi realizado e foi escaneado. Cenário 1 seria o previsto para os furos que foram utilizados na realidade pelo cenário 1. O cenário 2 seria ali o cenário com a superfície do estopo planejado. Então, não tem nenhum tipo de previsão da superfície de quebra a partir do campo de Klein. Diferente do cenário 2 Klein aqui, que a gente já previu com a superfície envoltória aqui do desmonte. O que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode gerar, como a gente está trabalhando com o módulo Analyzer, a gente pode gerar uma comparação de cenários. Então, eu venho aqui no meu projeto, New Comparison, vou gerar aqui uma comparação do cenário 2 planejado versus o cenário 1 CMS. Por que eu posso comparar o cenário 2 planejado com o cenário 1 CMS? Porque o estoque planejado, de fato, era o mesmo, tanto para o cenário 1 quanto o cenário 2. O que aconteceu com o cenário 2 foi um estudo que foi feito posteriormente. Como que eu poderia fazer aquele plano de perfuração e desmonte de outra maneira. Então, o estopo que vai ser comparado aqui do C2 planejado vai ser o mesmo estopo planejado para o cenário 1. E aqui no cenário 1 CMS vai ser o escaneado, que de fato aconteceu. Então, aqui à minha esquerda, eu vou selecionar o C2 planejado e à minha direita eu vou selecionar o C1 CMS, que é o escaneado. Aqui a resolução do voxel. O que acontece aqui? Ele gera como se fosse um modelo de blocos, em que em cada bloco tem uma areia aqui de 0,25 metros. Então, cada bloco é como se fosse denominado voxel. Se eu colocar aqui 0,1 metro, ele vai ter maior precisão. Então, vamos rodar esse cenário. Ele vai preencher as wireframes com voxel de 0,1 metro de areias. Já rodou o cenário aqui. Então, a gente tem aqui nessa tabela uma série de valores que foram gerados. Primeiro aqui, o planejado versus o executado real. 56% de aderência. Ou seja, a gente está perdendo aí, não está planejando. Nosso plano não foi executado de forma aderente. Aqui a gente pode visualizar as wireframes compostas por voxels de cada parte do desmonte, digamos. Left seria o planejado,
que foi o que eu selecionei ali na esquerda. Esse é o slope planejado. À direita seria o meu slope realizado, meu desmonte realizado. Esquerda sobre direita seria o planejado, não executado. Então tem aquela casquinha ali justamente porque houve underbreak. Porém também houve overbreak, que foi o executado não planejado. Essa seção. E todas as tonelagens referentes a essas superfícies, a gente pode ver aqui embaixo. Por exemplo, a gente tem a left. Left blast total tonnage. Então, a gente tem aqui 2.305 toneladas. Quanto disso é minério? 2.162. Por que ele sabe disso? Porque ele sabe o que é rocha mineralizada e o que é rocha hospedeira. E eu tenho também uma superfície de contato entre minério e estéreo. Por exemplo, aqui é o que a gente está visualizando em tela, é o executado não planejado. Então, right sobre left. Right sobre left. Volume. A gente tem aqui o volume executado não planejado, que seria 5 metros cúbicos. A gente tem também a tonelagem, 15 toneladas, quase 16 toneladas. E assim por diante. A interseção, por exemplo, o que foi planejado e executado. O minério que foi planejado e executado. A rocha encaixante que foi planejada e executada. Então, aí a gente tem uma série de parâmetros para análise aí dos casos. A gente pode também copiar todos esses valores aqui, exportar para Excel, fazer uma análise mais a fundo. Isso também é possível. Eu poderia adicionar todas essas superfícies, se eu quisesse ao meu projeto, e depois exportar, fazer qualquer tipo de processo. Vou dar um OK aqui. Eu quero comparar. Bom, vejam que a gente tinha ali 56% de aderência entre o planejado e o executado. Vamos ver, então, qual seria a aderência entre a wireframe prevista, com o campo de Klein, e o realizado. Então, vou criar uma nova comparação. Vai ser cenário 1, Klein, versus cenário 1, CMS, que é o executado. Então, venho aqui e seleciono, cenário 1, Best Fit, que é o campo de Klein, e cenário 1, CMS, uma resolução de 0,1, que é o que a gente estava utilizando. Ok? E nós temos aqui um 77% de aderência. Ou seja, seria muito melhor se a gente já soubesse prever de uma forma mais aderente o que ocorreria. Então, é esse o objetivo que a gente tem aqui com o uso dessa ferramenta de predição da cavidade de desmonte. Aqui também eu vou ter todos os outros parâmetros. Então veja, o estopo planejado com o estopo executado, a gente tinha 56% de aderência. Agora a gente tem 76% de aderência com o estopo previsto pelo campo de Klein com relação ao executado. Já é uma aderência bem melhor. Ok. Posso criar também um outro cenário aqui, que seria, por exemplo,
comparar o planejado do cenário 2 com o previsto pelo campo de Klein, 0,1 de resolução. Então, qual seria aí a diferença entre o planejado do slope desenhado, né, e o slope previsto? Bom, aqui quase 75% também. 75%, quase 76% de aderência. Então, aqui a gente já tem uma diferença relevante entre o planejado e o previsto. Por isso, então, é muito importante aí a gente usar essa ferramenta, e essa ferramenta vai ser uma aliada do engenheiro, do técnico responsável aí pela área. Bom, finalizando aí nosso webinar, quais são os ganhos com a utilização do AGES? É um ganho de tempo no plano de detonação, então a gente pode fazer de forma automática, ou então editar manualmente, sem muitos problemas, de forma rápida, de forma que a gente consiga visualizar todos os furos para evitar erros. A gente tem a possibilidade de fazer a previsão da cavidade final do desmonte, usando o campo de Klein, ou outros também que a gente não mostrou na prática, mas tem a possibilidade de usar. O campo de Klein vai ser baseado em Powder Factor, né, razão de carga. O Holberg Person poderia usar PPV e Lou Cassabenes poderia usar uma distância com relação à carga. Outra vantagem que a gente tem também é a comparação das superfícies planejadas com as realizadas e determinação aí do planejado realizado, do planejado não realizado, do minério planejado e executado, do minério planejado não executado. Então, a gente pode fazer qualquer cálculo de underbreak, de overbreak, com esses dados. Vimos aí também os relatórios automáticos para campo. Então, a gente já tem um corte de tempo aí também, com os relatórios automáticos. E outros dois itens que a gente não viu praticamente, mas foram citados aí na apresentação, são a otimização da malha de perfuração com o Break Module. Então, essencialmente, se a gente tiver o espaçamento e afastamento otimizados, a gente pode ter uma quebra muito mais previsível. E com isso a gente vai economizar os custos de comunicação primária, que são um dos grandes custos aí da mineração. Falando em custos também, a última vantagem que eu estou levantando aí seria a análise de custos, porque não somente você faz o seu plano, gera os relatórios, otimiza, faz a comparação, reconciliação, mas você também pode fazer a análise de custos, estimar quanto que aquela perfuração e desmonte vai custar e ter uma previsão também de forma automática, né, sem ter que ficar fazendo cálculos manuais. Bom, pessoal, é isso por hoje. Muito obrigado pela presença aí de todos, espero que tenha sido claro, mas de qualquer forma, se ficou alguma dúvida ou vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre AGES, questão de licenças ou agendar uma demonstração, sinta-se à vontade para mandar um e-mail para joão.araújo@dataminesoftware.com. Convido também que vocês se registrem para os outros temas que a gente tem aí nos nossos webinários. E também que, por favor, respondam o questionário que vocês vão receber aí por e-mail ao final do webinar. Ele nos ajuda a entender como está a demanda de vocês e como que a gente pode continuar trazendo valor para vocês. Muito obrigado, uma boa noite.